Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é com imensa satisfação que iniciamos hoje o programa de número 59 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Nós estamos estudando o capítulo 16 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 5, o quinto programa que nós fazemos sobre o capítulo 16, em que Allan Kardec intitula de Médiuns Especiais. Neste capítulo, ele estuda as aptidões especiais dos médiuns e estabelece um quadro de classificação das diferentes espécies de médiuns. Kardec ressalta a importância da classificação para a própria compreensão da dinâmica da reunião mediúnica. Uma vez que, através da identidade do modo de manifestação de uma entidade através de um médium, você pode perceber a natureza do próprio comunicante e o que ele chama de especialização, uma especialidade que muitos médiuns adquirem. Essa especialidade, ela causa muita dúvida em diversos grupos quando se deparam com um médium que, por exemplo, psicografa espíritos de mesma natureza. Não é o mesmo espírito, mas espíritos de mesma natureza. Às vezes, como nós vimos no programa anterior, um médium pode ser um médium exclusivo de um espírito, o que demonstra uma falta de maleabilidade. Se for um bom espírito, o médium estará em segurança. Se esse espírito insiste em assumir o lugar dos outros, pode gerar um processo, ou está iniciando um processo obsessivo. Nós vamos iniciar o programa com o item 194, falando das qualidades físicas do médium. Mas para ilustrarmos essa parte do Livro dos Médiuns, quando Kardec vai falar de características físicas e também vai falar das qualidades morais como fatores de identificação da especificidade ou especialidade do médium, nós trouxemos um texto, capítulo, o de número 41, intitulado Sentimento, que está no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier. O Instruções Psicofônicas foi um livro organizado a partir de manifestações de psicofonia ou incorporação através de Chico Xavier. Essa mensagem que eu vou ler, alguns trechos, é do espírito Aulus, o mentor que orienta André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro Nos Domínios da Mediunidade é um livro extremamente importante para o estudante da mediunidade, para o trabalhador e para a compreensão da dinâmica da sessão mediúnica. Nesse livro, André Luiz revisita os principais temas do Livro dos Médiuns. O livro Nos Domínios da Mediunidade é o próprio Livro dos Médiuns de forma prática, exemplificada. Então, André Luiz teve uma habilidade muito grande de observar o Livro dos Médiuns e, a partir daí, analisar a reunião mediúnica, a especialidade dos médiuns,
as diversas formas de manifestação mediúnica, da obsessão, do animismo, das manifestações de efeitos físicos, psicometria. Então, é uma obra que é um verdadeiro curso, bem ao modo de Pestalozzi, que foi o mentor de Allan Kardec, porque Pestalozzi levava o estudante a campo para poder, ali, observando o fato, a natureza, o evento, tirar as suas lições. Kardec usou esse método também, ele observava as reuniões e, a partir dali, estabelecia teses que apresentava aos espíritos e depois lançava aquelas que fossem teses comuns nas obras da codificação. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz faz a mesma coisa. Ele visita ambientes, ele observa fatos e discute com os preceptores. Então, ele, na verdade, no livro Dos Domínios da Mediunidade, nesse livro ele faz um curso teórico-prático de mediunidade a partir da visitação de diversas reuniões mediúnicas e observação dos variados fenômenos, como grande ilustração do próprio Livro dos Médiuns. Só que, enquanto os pesquisadores humanos olhavam o fenômeno a partir da Terra para a dimensão espiritual, André Luiz traz agora, nesse livro, a visão da dimensão espiritual, como eles, espíritos, enxergam o fenômeno e a ação dos médiuns. Essa mensagem, sentimento, ela trata exatamente do comportamento do médium no cotidiano, que é fundamental para que ele tenha uma atividade produtiva na reunião mediúnica. Muitos médiuns focam todo o êxito da reunião mediúnica na própria reunião em si, na organização dela, mas se esquecem que a reunião mediúnica é formada por pessoas, encarnadas e desencarnadas. Todos médiuns. O dirigente da reunião mediúnica é médium. Nós temos os médiuns ostensivos e os médiuns que dão sustentação à reunião. Mas é uma reunião de médiuns. E com uma equipe em dupla dimensão, a dimensão material e a dimensão espiritual. Para que haja uma boa harmonia dessas duas equipes, é necessário que o médium, no dia a dia, esteja num preparo permanente para essa reunião. Não quer dizer que ele vai viver uma vida mística, isolada da sociedade? Muito ao contrário. Mas, exatamente nesse enfrentamento dos desafios da vida, que ele se amadurece, se equilibra, para ir para uma reunião mediúnica com segurança. E dentre todos os elementos que constituem fatores fundamentais para o desenvolvimento e equilíbrio do médium, aqui colocando o estudo, a prece, é preciso que haja uma autoobservação. Sobretudo em relação aos nossos próprios sentimentos. Porque é a partir desses sentimentos que nós atrairemos para junto de nós espíritos de mesma natureza, que poderão nos auxiliar no desenvolvimento, no nosso progresso, nas atividades mediúnicas, mas também poderão se constituir em grande obstáculo à nossa elevação e nos levar aos campos de inferioridade na vida. Por isso, quando se estuda a mediunidade, na verdade, nós estamos estudando a nós mesmos. E sem identificarmos em nós os sentimentos que alimentamos e as consequências desses sentimentos, nós não conseguiremos identificar com segurança os espíritos que nos acompanham. Ficaremos sempre iludidos em qualidades que não possuímos e não nos esforçamos para adquirir qualidades superiores, numa autoanálise,
numa autoobservação, sem nenhum nível de insatisfação ou que nos leve a uma depressão, mas muito pelo contrário, que nos traga a saúde psíquica necessária para o nosso crescimento espiritual. O Espírito Aulus, o mentor nos domínios da mediunidade, nessa mensagem diz nos seguintes termos: sabemos que em fotografia, que o clichê é a imagem negativa obtida na câmara escura, do qual podemos extrair inúmeras provas positivas. Assim também é o pensamento. É a matriz que compomos na intimidade do ser, com a qual é possível criar infinitas manifestações de nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento, antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É imperioso, assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta vulgar. O ódio espalha terror e morte. A inveja emite raios de venenoso magnetismo. O ciúme estende aflição e desconfiança. A agressividade arremete espinhos na direção daqueles que lhes respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga e a tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre em sua lição imperecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só para fixar, o sentimento elevado gera o pensamento elevado.
E através desse pensamento elevado que nós nos sintonizamos no cotidiano. Pensamento e o sentimento criam afinidades, campos de atratividade e magnetismo. É por isso que, na verdade, o preparo do médium se inicia muito antes da reunião mediúnica. É esse enfrentamento dele com ele mesmo, no reconhecimento dos próprios sentimentos, para que a alta espiritualidade possa utilizá-lo nas ações do bem. Reunião mediúnica não é um ato de um dia só. Reunião mediúnica é, na verdade, um envolvimento de equipes que estão associadas dia a dia para realizar, uma vez na semana, pelo menos de forma evidente, o socorro às almas sofredoras. Kardec trabalha exatamente essa questão de pensamento e sentimento em todo o livro dos médiuns. Quando aqui ele classifica as qualidades físicas do médium, observe bem o que Allan Kardec coloca no item 194, médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais leve agitação. Médiuns velozes escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado comum. Os espíritos se comunicam por eles com uma rapidez imensa. Kardec, observar médiuns velozes, teve a compreensão de que neles havia uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem instantaneamente com o espírito. Então, o médium pode psicografar muito rapidamente nessa condição de médium veloz. Como médium calmo, ele poderá dar passividade a espíritos muito perturbados, violentos, mas, dada a sua característica pessoal de calma natural, estabelecer um controle espontâneo sobre a entidade. No caso da psicografia, diz Allan Kardec que os médiuns velozes, aqueles que psicografam com muita rapidez, apresentam um inconveniente, é que muitas vezes a letra fica tão difícil de ser lida, não é, pela rapidez com que se escreve, que às vezes só o médium consegue ler o que está escrito ali, porque aos olhos dos demais parecem rabiscos. Então, existe esse inconveniente, que é exatamente a letra ficar de difícil compreensão. Os espíritos fazem uma observação que o médium muito veloz, ao exercer essa faculdade, pode ficar fatigado, porque ele acaba desprendendo muito fluido inutilmente. Lembre de uma observação que Kardec faz: não existe um fenômeno mediúnico puro em que você classifica de fenômeno de efeito intelectual e fenômeno de efeito físico. Todo fenômeno, ele é de efeito físico e de efeito intelectual ao mesmo tempo. Só para recordar, os fenômenos de efeito físico das mesas girantes, aquelas que respondiam a perguntas, foram classificadas tipicamente como manifestações de efeitos físicos, mas ali havia uma manifestação inteligente, porque respondia a perguntas. No caso da psicografia, em que o médium escreve com alta velocidade, o fenômeno é eminentemente intelectual. Mas como o médium desprende fluido ectoplasmático, ele também tem um componente de efeito físico. Por isso, esse desgaste. Médiuns assim psicografam muito pouco. A exceção, por exemplo, de Chico Xavier, que conseguia psicografar numa velocidade imensa várias horas. Mas realmente é um caso extraordinário, não é muito comum. Médiuns convulsivos é a expressão utilizada por Allan Kardec para dizer dos médiuns que ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão, algumas vezes, todo o corpo ficam muito agitados, num tremor que é impossível
de dominar. Então, quando vai psicografar, ele fica muito agitado. Se o médium é psicofônico, ele vai exibir uma agitação muito grande de acordo com a natureza do espírito que por ele se comunicar. Isso leva, às vezes, à ideia de que esse médium é indisciplinado. Mas nós temos que tomar muito cuidado com certas colocações, porque existem espíritos de tal natureza, de tal agitação, que encontrando um médium suscetível, e às vezes somente com ele estabelece uma sintonia, a agitação do médium fica como que Kardec coloca aqui, impossível de dominar. Há um domínio, não é? Porque o médium não vai levantar da mesa, não vai jogar cadeira, se às vezes o espírito tenta criar esse tumulto. Mas a própria postura dele será de grande agitação. Mas isso se o próprio médium oferecer essa condição. Porque se for um médium mais calmo, o espírito, por mais agitado que seja, não vai encontrar nele hábito de agitação suficiente para alterar-lhe o estado de calma. O curioso é que muitas vezes espíritos muito perturbados, agitados, agressivos, vão encontrar afinidade em determinados médiuns que também têm uma maleabilidade muito grande e exprimem com muita fidelidade esse estado de agitação do médium. O que o médium pode fazer no cotidiano? Por exemplo, se ele tem o hábito no dia a dia de falar muito alto, gritar muito, conversar com uma pessoa que está no outro cômodo, à distância, em voz muito alta, é muito comum que esse médium, quando estiver em transe psicofônico, ele vá falar muito alto, podendo ser ouvido até mesmo fora da sala da reunião mediúnica. Por quê? Por causa do hábito. É o jeito de ser do médium. É claro que, se ao longo do tempo, no dia a dia, ele se esforça por falar de forma mais amena, de forma mais calma, embora ele tenha esse ímpeto, seja da natureza dele, o espírito, quando intentar exagerar no volume da voz, haverá uma contenção natural. É nesse nível que o médium consegue o controle. Não é na sessão, é no dia a dia, mudando hábitos. Se o médium é muito ciumento, voltando aqui à questão do sentimento que o Aulus coloca nessa mensagem. Se o médium guarda muito ódio, mas é o médium que frequenta a reunião mediúnica, o espírito vai exteriorizar muito ódio, muita mágoa. É claro que o espírito traz isso dele. E o médium maleável vai permitir repassar, mas com palavras comedidas. Se os sentimentos se ajustam de uma forma muito intensa, o médium poderá ficar nesse estado convulsivo, de grande agitação. Kardec diz isso que nós estamos comentando na frase seguinte: a causa primária desse fato, ou seja, essa sobreexcitação do médium, está sem dúvida na organização, com a organização física do médium, mas também depende muito da natureza do espírito que por ele se comunica. Então aqui entram dois fatores: a organização física do médium, ou seja, os seus hábitos, o modo de ser, de falar, de agir, de pensar, de reagir. Como nós dissemos, se é uma pessoa muito agitada no cotidiano, se é uma pessoa muito intensa em tudo que faz, se ele não faz um pouco de meditação, se não busca ser mais calmo, mais comedido, e uma entidade da mesma
natureza por ele se comunica, aí poderá o médium ter uma grande agitação, como diz Kardec, quase que impossível ser controlada. E naquele momento fica impossível mesmo. Porque essa possibilidade de controle, ela vai decorrer dos hábitos construídos no cotidiano do médium. Kardec continua fazendo observação. Os bons e benévolos produzem sempre uma expressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma expressão penosa. Então, o médium vai sentir isso, às vezes antes até do espírito se comunicar, ele sente aquele ambiente de paz e tranquilidade, é um espírito benévolo. Pode ser um espírito inferior, mas um espírito benévolo, um espírito bom, que às vezes não sabe que desencarnou, um espírito que está enfermo, não é um espírito mau, que produz uma presença penosa, essa percepção fluídica. Nós vamos estudar com mais vagar o transe mediúnico, nós vamos recordar que todo transe mediúnico ele é antecedido por uma fase psicométrica em que o médium reconhece a natureza do espírito pelo fluido emitido pelo espírito, que vai causar nele espontaneamente uma sensação agradável ou desagradável, que é o que Allan Kardec está colocando aqui nesse item, falando de médiuns convulsivos. Todo médium tem essa percepção. E aí ele vai ser, a manifestação vai ser mais calma, mais agitada, muito dependendo, obviamente, da natureza do espírito, mas de acordo com a organização emocional, psíquica, habitual do médium. Os espíritos fazem aqui uma observação para Allan Kardec. Toda vez que nós falamos espíritos nesse capítulo, nós estamos referindo a Sócrates e a Erasto, que foram os espíritos que comentaram essa classificação, e muitas vezes eles mesmos é que deram essa classificação. Então, como Kardec não identifica se essa observação específica que eu vou ler é de Erasto ou de Sócrates, dizemos apenas que é dos espíritos. Um desses dois. É preciso que esses médios, os convulsivos, só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. É muito importante essa observação, porque às vezes médios dessa natureza, por causa do esgotamento, e aí esse afetar o sistema nervoso, exatamente esse esgotamento, a fraqueza mental, um cansaço muito grande que ele vai exibir. Médiuns assim devem manifestar uma entidade, no máximo 2 por reunião mediúnica, se forem a entidades muito agitadas, como inclusive André Luiz preconiza, e o dirigente tem que tomar um cuidado diante desses médiuns que apresentam uma agitação muito grande, de que o tempo da manifestação não se delongue muito. André Luiz aconselha um tempo médio de 10 minutos. Isso tem razão de ser, por causa da perda fluídica que o médium sofre. E para não ocorrer esse abalo à saúde do médium por perda de fluido vital. Não que a mediunidade seja causa de doença, não é isso. O exercício em si não causa enfermidade. Mas dependendo da natureza do espírito, da quantidade de manifestações, ou seja, do uso excessivo da faculdade, o médium pode sentir uma fraqueza muito grande e isso perdurar além da reunião mediúnica. O item 195, uma classificação de que Kardec faz segundo as qualidades morais do médium. Ele diz que vai fazer apenas aqui uma observação breve, porque nós vamos ter um capítulo específico chamado da influência moral do médium, da obsessão e da identidade dos espíritos, são os capítulos sequentes aqui de O Livro dos Médiuns, em que a gente vai estudar com mais vagar as qualidades morais dos médiuns, com análises mais específicas. Aqui, Kardec vai apenas fazer uma breve classificação, observando médiuns imperfeitos ou bons médiuns, segundo as qualidades e defeitos
dos médiuns, que pode exercer segurança ou insegurança nas comunicações. Então, ele coloca médiuns imperfeitos, os médiuns obsidiados, que não conseguem se desvincular de espíritos perturbadores, enganadores, e que é interessante que o médium obsidiado, ele sabe que está sofrendo influência, e às vezes ele não faz muito esforço para sair desse estado. Pode parecer paradoxal isso, mas acontece. Porque muitas vezes a obsessão é agradável naquele estado em que ele se encontra. Nós vamos estudar isso no capítulo Obsessão, tem muita matéria para falar sobre obsessão. Então, os médiuns não se iludem, né? Eles sabem que estão envoltos com espíritos que lhes perturbam, mas não conseguem deles se desembaraçar. E aí vem a classificação de médiuns fascinados, que são aqueles que realmente ficam iludidos pelos espíritos enganadores, inclusive sobre a natureza das comunicações que recebe, acham que estão recebendo coisas maravilhosas, quando, na verdade, estão recebendo coisas absurdas. São médiuns fascinados. Nós vamos ficando só nessa classificação rápida, porque depois, como disse, voltaremos com mais vagar ao assunto. Existem, então, médiuns subjugados que sofrem uma dominação psíquica dos médiuns, moral. Kardec utiliza aqui dominação moral. A expressão dominação moral que Kardec utiliza se refere a uma dominação psíquica, porque há uma subjugação psíquica, mas há também uma subjugação física, que é a subjugação material que Allan Kardec coloca nesse item que estiver acompanhando aí a leitura. Então, o médium ele pode ser subjugado psíquica ou fisicamente. Como é que a gente observa isso? O médium subjugado psiquicamente, ele fica com a mente perturbada. O médium subjugado fisicamente, ele passa a sentir dores e doenças que não são reconhecíveis, num primeiro momento, pela medicina. Nós poderíamos dizer que, num primeiro momento, a subjugação física seria uma psicossomatização dos estados emocionais causados pelos obsessores. Mas isso é provisório, porque se essa subjugação se mantém longo tempo, a subjugação psíquica pode se transformar num transtorno psiquiátrico, num transtorno mental, e a doença que foi psicossomatizada por longo tempo, na subjugação física, pode se tornar uma doença física, um tumor, um diabetes, enfim, vários tipos de enfermidades classificáveis aí pela medicina que se dá a subjugação. Médiuns levianos, os que não tomam a sério as suas faculdades, e delas só se servem por divertimento ou para futilidade. Médium leviano é aquele que não leva a sério a responsabilidade que tem. E, às vezes, até se utiliza disso para brincadeiras, para fazer graça e exibicionismo, ou futilidades, alguns até para ganhos pessoais. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam seu proceder e nem seus hábitos. Médiuns indiferentes somos todos nós que psicografamos ou que recebemos uma mensagem psicofônica de autoelevação, mas que sempre achamos que essas orientações são para os outros e não para nós mesmos. Todos os benfeitores espirituais, quando transmitem uma mensagem, o primeiro destinatário dessa mensagem é o próprio médium. Se ele não age assim, ele não tira proveito moral das próprias mensagens que recebe, Kardec os identificou como médiuns indiferentes, daí para a obsessão é um passo. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores.
Infelizmente, a gente ainda está num planeta em que as nossas naturezas se exibem, né, num processo evolutivo, e que nós estamos aprendendo muitas vezes com o erro, com o nosso desajuste, com o nosso desacerto. E muito está exatamente nas nossas presunções, fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade, de achar que somente estamos em relação com espíritos superiores. Alguns justificam essa presença permanente de espíritos superiores para darem manifestações mediúnicas em locais inadequados, quando o local apropriado é o centro espírita. E a pessoa muitas vezes diz presunçosamente que não, ela está sempre com a presença de seus mentores, de seus protetores, porque ela é uma pessoa vigilante, moralizada, disciplinada. Quando o médium já reconhece em si e valoriza em si esse excesso de qualidades, no fundo, ele já está exibindo uma grande presunção, que é uma vaidade. Então, esses médiuns creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha. Temos que ter muita vigilância para não nos tornarmos médiuns presunçosos e atrairmos, por esse sentimento de orgulho, de vaidade, a presença de obsessores temíveis. Outro, médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais tem a aprender no espiritismo e não toma para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Muitos médiuns orgulhosos, inclusive, se afastam do espiritismo porque acham que no espiritismo existe um excesso de disciplina e amarras, quando, na verdade, isso não existe. O espiritismo não impõe nada em ninguém, não obriga ninguém a nada. Não há nenhum preconceito, nenhuma imposição. Mas o espiritismo nos esclarece. E é aí que o indivíduo, muitas vezes, não quer ter o peso da consciência, do saber, e aí se afastam do espiritismo, se afastam do movimento espírita, porque acham que tudo aquilo ali já é por ele conhecido e até menos valioso do que ele próprio recebe. Nada se contentam com suas faculdades que possuem e querem tê-las todas. E aí ele começa a psicografar, a pintar, a psicofonia, a fazer reuniões de cura, porque ele passa a ser o centro das atenções. Achei muito interessante Kardec, no próprio livro dos médiuns, uma obra secular, dizer que os médiuns orgulhosos são aqueles que julgam que nada mais têm de aprender com o espiritismo. É uma frase extremamente atual que deve chamar muito atenção para nós termos um pouco mais de dedicação ao estudo para vencermos em nós o orgulho, porque existe muita dissensão no movimento espírita, achando que o espiritismo já está ultrapassado, que Kardec está ultrapassado, muito com base nessa ideia orgulhosa que é alimentada por espíritos também de muita natureza. A gente observa muito isso, e muitos até criticam a psicografia de Chico Xavier, outros criticam a psicografia de Divaldo, outros acham que essas psicografias são desnecessárias. Na verdade, está aí tudo embutido. Nós temos que ter muito cuidado, o orgulho, para que a gente não sofra a ideia de que estamos numa posição e ficamos com preconceito em relação aos demais. Essa classificação de Kardec aqui de médiuns orgulhosos é muito interessante. A outra, médiuns suscetíveis. É uma variedade dos médiuns orgulhosos. Os médiuns suscetíveis são aqueles que nós chamamos muito de médiuns melindrosos.
São aqueles médiuns que ficam suscetíveis com tudo quanto é crítica que recebe sobre as suas comunicações. Eles acabam tomando como se fossem para si próprios e não para ajudá-los. Então, nós chamamos muito de médiuns melindrosos. Kardec, no livro dos médiuns, chama de médiuns suscetíveis. Exatamente porque se zangam, ficam muito contrariados, não é? Quando é mostrado a eles que não tem aquilo que eles imaginam de qualidade. Então, eles gostam de ser admirados e, quando recebem um parecer que não lhes agrada, eles às vezes até afastam do grupo mediúnico, porque não aceitam nenhuma análise das comunicações mediúnicas que recebem. Veja que aqui Kardec os classifica como médiuns imperfeitos. Geralmente tomam aversão às pessoas que não aplaudem, sem restrições, tudo aquilo que eles recebem de comunicação mediúnica, pela psicografia, ou pela psicofonia, ou pela pintura mediúnica. E fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Aí, muitas vezes, eles saem e fundam um grupo próprio, uma reunião mediúnica própria. E muitos dizem, inclusive, que ali, ele, fechada a porta, ele faz o que ele quer. Isso é uma manifestação de melindre, que é uma variedade, porque todo melindre é, na verdade, uma manifestação de orgulho e de vaidade. Erasto faz o seguinte comentário: deixai que se vão pavonear em outros lugares e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões de que a presença deles fica privada. Essa fala de Erasto aqui é muito séria. Ele está dizendo o seguinte: se o médium é suscetível, é orgulhoso, e não aceita orientação, não aceita que seja analisada a mensagem, ficam insatisfeitos porque não são aplaudidos, valorizados, elogiados, e querem se afastar do grupo ou do próprio movimento espírita. O que Erasto diz aqui? Para deixar. Para não obrigar a pessoa a ficar. É a liberdade que o Espiritismo dá. Só que há uma consequência. Aquele que vai, leva consigo todos aqueles que pensam como ele. E o risco da obsessão é um fato. Então, o Erasto aqui é um espírito muito sério, esse espírito. As mensagens dele são assim impressionantes, de uma profundidade, de uma gravidade, né? De uma seriedade, de uma objetividade muito grande. Aqui ele diz que as reuniões nada perdem sem a presença deles. Porque muitas vezes eles querem dominar e tumultuar. Por isso é que Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não permitia que qualquer pessoa assistisse às reuniões mais íntimas de manifestações dos espíritos. Ele analisava o caráter e o interesse da pessoa estar ali presente. Essa orientação Kardec seguiu muito à risca. E às vezes em alguns grupos mediúnicos, infelizmente a gente tem essas divisões, essas disputas, que vai mais na característica do sentimento da pessoa. Por isso eu li essa mensagem sentimento do Aulus no início, porque está muito dentro desse sentimento, né, de orgulho, de vaidade, e que a pessoa não aceita nenhuma orientação. Infelizmente, essas pessoas decidem seguir o seu caminho. Nada mais podemos fazer senão respeitar neles a vontade. Médiuns mercenários são os que exploram as suas faculdades, ou seja, que querem ganhar dinheiro ou evidência com as suas faculdades. Médiuns ambiciosos são aqueles que não vendem propriamente, não fazem negócio com a sua faculdade, mas esperam tirar delas uma vantagem. Então, o médium mercenário é aquele que explora, que visa ganhar dinheiro e até viver da mediunidade. Os ambiciosos
são aqueles que querem tirar proveito. Como é que isso se dá? O médium fica muito conhecido, o médium fica famoso, o médium fica em evidência. E aí isso atrai muitas amizades. E aí o médium começa a explorar esses amigos, às vezes amigos poderosos e influentes, para obter vantagens. Aí começam a fazer pedidos. E começa a exercer um núcleo ali de dominação de pessoas que têm evidência social, que têm poder político, mas que não conhecem o espiritismo, que são crédulas, são pessoas boníssimas por dentro, não é? Embora tenham grande poder e influência, mas intimamente desconhecem a questão da faculdade mediúnica e acreditam no médium, confiam no médium. E aí o médium começa a explorar essas pessoas. Isso é um crime que se faz. Explorar a credulidade da pessoa, sejam pessoas mais simples ou sejam pessoas de grande influência. Logo, esses médios são desmascarados. Médios de má fé são os que, possuindo faculdades reais, simulam aquelas que eles não têm, para darem importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuem e só produzindo efeitos por meio de charlatanaria. Ou seja, médios de má fé, ele tem a faculdade, mas começa a simular outras que não tem. Por exemplo, ele é psicógrafo. Mas a psicografia dele é para textos literários, mensagens. Mas ele quer ser um médium psicógrafo que recebe cartas de familiares desencarnados. Porque isso vai dar evidência, popularidade. Tem gente que reúne 3.000 pessoas no salão. Ou pelo menos se reunia antes da pandemia. Mas ele não tem essa faculdade. Ele não tem essa maleabilidade. Ele é psicólogo, mas ele não tem essa maleabilidade de psicografar nomes, datas, endereços. E aí o que ele faz? Simula. Ele cria uma fraude, apesar de ser um médium autêntico. Você vê que ele é um médium. Mas ele não tem essas qualidades. E aí o médium começa a forçar isso e cria realmente uma situação de enganar muitas pessoas. E aí ele começa a simular, às vezes pega informações de nomes de parentes, de familiares, antes, às vezes até entrevistas particulares, como isso muitas vezes já foi informado, e aí, para dar aquela ideia de que é um médium, como Chico Xavier, como Divaldo, com alta maleabilidade, né? Isso é muito sério. Mas Kardec fala aqui também que existem aqueles que são fraudulentos, não são nem médiums, não tem nem a mediunidade ostensiva. E aí fingem que é médium, e aí já é um embuste e um crime que criam para a sociedade. Médios egoístas, o que somente no seu interesse pessoal servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Ou seja, muitas vezes são médios inseguros e que se utilizam da faculdade apenas quando têm interesse para resolver seus problemas pessoais. Nós temos, infelizmente, situações assim, que médiuns só frequentam reunião mediúnica quando os problemas na vida dele ou na família dele surgem. Aí ele frequenta a reunião mediúnica. Resolvido aquele problema, que ele achava que era por influência espiritual, por exemplo, ele se afasta da reunião mediúnica. Ele não tem comprometimento. Ele só vai voltar depois, quando aparecerem novos problemas, ou aqueles problemas voltarem, aí eles buscarão a reunião mediúnica, porque achando que ali, incorporando ou psicografando, ele estará aliviando dos seus problemas. São aqueles médios que dizem assim, eu preciso da reunião mediúnica para me equilibrar. A gente viu isso muito no período da pandemia, né? Buscando reunião mediúnica, eu preciso da reunião mediúnica, senão eu não me equilibro.
Na verdade, o equilíbrio da pessoa não está na reunião mediúnica. A pessoa tem que se equilibrar antes da reunião mediúnica para ir para a reunião mediúnica. Senão ele se torna um médium egoísta. Ou seja, ele só vai para resolver os seus problemas. Se ele não tivesse esse motivo, ou seja, o desequilíbrio, ele não iria para a reunião mediúnica. Observa a análise da questão. Eu preciso da reunião mediúnica para me equilibrar. Isso é egoísmo. Porque se eu não precisar de equilíbrio, então eu não vou para a reunião mediúnica. É o contrário. Nós temos que equilibrar os nossos sentimentos no cotidiano. Porque é em equilíbrio que eu vou para a reunião mediúnica para ajudar aqueles que sofrem. Médiuns invejosos são os que se mostram despeitados. Porque outros médiuns ficam em evidência. Às vezes, médiuns humildes, né, são cumprimentados, às vezes até ficam com muito constrangimento quando recebem um elogio, mas esses médiuns, às vezes, são motivo de inveja de outros, que não têm a faculdade mediúnica como demais. Nós nunca podemos ser invejosos. Cada um pode fazer crescer muito as qualidades que tem, sem precisar invejar a mediunidade de outros. Na verdade, ele quer maior apreço para si do que para outras pessoas. Todas essas más qualidades têm necessariamente oposto no bem, diz Allan Kardec. É o item 197. Bons médiuns. Que nós vamos deixar para o próximo programa. Nós teremos ainda aí mais um programa sobre esse capítulo, porque realmente cada classificação dessa aqui nos remete a uma análise muito importante do cotidiano do médium, do cotidiano da reunião mediúnica. Então fica para a próxima semana o item 197 de O Livro dos Médiuns, e aí caminhando já para o final desse capítulo. Falamos hoje dos médiuns inseguros, dos médiuns que precisam aprender no Evangelho a sublimar a sua faculdade mediúnica. Todas essas classificações aqui que Kardec faz, não é para criticar o médium. Nenhuma dessas classificações aqui foi para apontar o dedo contra o médium. É muito importante a gente observar isso. A classificação aqui foi feita para alertar. É um alerta que a espiritualidade está dando. Ao classificar, ele está fazendo com que a gente se olhe no espelho e se identifique. Não para que a gente fique deprimido, muito pelo contrário. Se eu vi em mim qualquer um desses traços anteriores de médiuns imperfeitos, o que eu devo fazer? Lutar e me esforçar para me tornar um bom médium. Então não é para criticar o médium. Essa classificação que nós acabamos de fazer aqui, de médiuns imperfeitos, não é para o outro. Não é para a gente olhar para o outro e o identificar, aquele orgulhoso, aquele é vaidoso. É para a gente olhar para a gente mesmo. É claro que muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que ostensivamente demonstram esse orgulho. O que devemos fazer? Paciência, compreensão. Se eles não desejam orientação, que se vão. Porque nós não podemos impedir ninguém de fazer nada, tem o livre-arbítrio. Mas essa classificação, como os espíritos disseram agora há pouco, como as mensagens elevadas que os médiuns recebem, elas são dirigidas a nós. Vamos reestudar esse item e se identificarmos em nós qualquer uma dessas dificuldades no intercâmbio, busquemos o nosso burilamento, porque o que o Espiritismo quer é isso. Ao identificar o médium imperfeito, não é simplesmente para alijá-lo, afastá-lo, é para fazer o contrário. É para que ele perceba, se auto-perceba
e se modifique, porque ele vai ser sempre bem acolhido pelos benfeitores espirituais, como a mensagem de Aulus que eu li na abertura. Reconheçamos em nós o orgulho, o ciúme, a vaidade, porque essa é a classificação que os espíritos fizeram para Allan Kardec. Mas todos nós podemos nos tornar bons médios, que é isso que os espíritos desejam, para que a gente saia de uma faixa e entre em outra sintonia. É um belíssimo capítulo que realmente nos ajuda muito no autoconhecimento, na autocompreensão das nossas próprias lutas. Vamos ver se temos algumas perguntas. A Claudine pergunta, o Jacobson, o médium que é psicofônico inconsciente pode ser psicógrafo semimecânico ou vai ser mecânico em virtude da sua condição? Olha, a pessoa pode ser só psicofônico. Inclusive psicofônico sonambúlico, que é o inconsciente mencionado aqui. E não ser psicógrafo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele pode ser um psicógrafo inconsciente e ser um psicofônico inconsciente e ser um psicógrafo intuitivo. Tá? Não há essa relação que foi colocada aqui na pergunta. Pode haver e pode não haver. Ele pode ser um psicofônico sonambúlico e pode ser um psicógrafo mecânico, pode ser um psicógrafo semimecânico, pode não ser. Ou então, ele pode transitar por essas três características de psicografia. Às vezes, numa psicografia ele é intuitivo, já numa outra, dependendo da afinidade com o espírito, ele pode ser semimecânico ou mecânico. O médium, a Letícia pergunta, o médium agitado pode atrapalhar nas reuniões mediúnicas? Depende da agitação, né? Porque a gente não pode exigir que o médium não tenha uma certa agitação. Mas se ele grita muito, se ele é muito agitado, se ele bate muito na mesa, ele precisa ser orientado para que ele no dia a dia vá se controlando. É a ajuda que o médium tem na reunião. Agora, se ele é indócil a isso, passa a partir de um certo momento a ficar realmente perturbador aquele comportamento dele. Ele precisa fazer um esforço. Então, no primeiro momento, a gente tem que ajudar o médium, porque ele está precisando de orientação. Se ele ficar dócil a isso, ele acaba com o tempo ficando menos agitado. Eu digo menos porque há uma certa agitação, como eu disse, é natural do transe psicofônico. Não dá para o médium ficar quietinho, assim, falando como eu estou. É muito difícil, dependendo da natureza do espírito e dependendo da natureza do médium. Atrapalhar, não. A não ser que ele jogue cadeira, jogue mesa e fique indócil às orientações. Mas eu conheço muito médium que num tempo era agitado e depois se tornou um médium muito produtivo. A Roseli pergunta, eu gostaria de saber se o médium convulsivo pode controlar as incorporações e com o tempo ficar mais calmo. Pode ficar mais calmo. Mas você vai perceber que se ele é um médium convulsivo, e mesmo ao longo do tempo, com toda a disciplina que ele se impõe no cotidiano, se ele entrar em transe como obsessor, e ele for um médium maleável, ele vai exteriorizar isso. Mas ele não vai bater no dirigente, ele não vai xingar, ele não vai agredir. Ele vai conter naturalmente o comunicante. Mas exigir que essa característica de sobreexcitação dele desapareça, não, porque depende da organização fisiológica dele, é o que diz Kardec, é o que a gente observa na prática. Então, tem médios que, ao longo do tempo, eles vão ficando mais seguros, mais calmos. No entanto, dependendo, se for um suicida, por exemplo, ele vai exibir toda aquela dor, toda aquela angústia, o que não é indisciplina. Tá? Isso é importante a gente observar. Às vezes é um médium muito disciplinado, mas decorre da peculiaridade dele. Por isso que não é um julgamento. A gente tem que observar essas duas coisas. Indisciplinado é aquele que é orientado, que não deve fazer certas coisas, ele insiste em fazer, sobretudo dominar a reunião. Quantas passividades é recomendável para um médium durante uma reunião mediúnica? A Roseni nos pergunta, no livro Desobsessão, nós até vamos comentar isso mais no futuro, 2 passividades,
e a gente começa aqui nesse programa já ver muito por quê? Porque há uma liberação muito grande de ectoplasma, não é? E aí ele pode ficar muito esgotado. André Luiz diz até que uma terceira manifestação é possível. E aí a gente vê que seria um mentor, um médium, ou um espírito mais calmo, para não haver muito esgotamento. Então, 2 seria o ideal, 3 no máximo. Às vezes, dependendo do médium, uma só por noite, para ele não ficar muito desgastado. Tá? Esse é o bom senso que vai determinar. O Valmor pergunta, o médium dialogador na reunião mediúnica trabalha com a intuição e ele pode atuar na psicografia no dia que não está dialogando? Não é bom fazer isso. Ele trabalha com intuição. Ele deve aperfeiçoar a intuição, porque se ele, num dia que não estiver dialogando, ele treinar a psicografia, ele vai buscar desenvolver as duas. E Kardec fala nesse capítulo que o indivíduo deve se aperfeiçoar numa, para que ele fique muito produtivo. Então, se o papel dele é de dialogador, ele deve se esforçar para valorizar esta. O André Luiz Polemini pergunta, Jacobson, quando identificado pelo dirigente ou grupo e o médium não ter a percepção da obsessão, como proceder com o médium? Isso acontece na fascinação. Afastá-lo da reunião é a melhor alternativa? Não num primeiro momento. Se o indivíduo não percebe em si a obsessão, o grupo pode orar por ele, o dirigente pode conversar com ele. Ele nunca deve ser abandonado da reunião nesse estado. Porque nós vamos ver, quando eu falar de reunião mediúnica, que uma obsessão que atinge um indivíduo, na verdade, a intenção é desarticular o grupo todo. A obsessão de um membro do grupo visa atingir todo o grupo. Por isso, ele não pode ser abandonado. Então, o grupo deve acolher, conversar com ele, o dirigente em particular, encontrando aquele momento para esclarecer, orientá-lo a receber o passe. Agora, Kardec vai dizer, e nós vamos estudar, que a fascinação é um quadro muito complexo. Se o médium não tiver muita humildade e aceitação, aí, infelizmente, é ele que se afasta. Não é nem o grupo que vai precisar impedi-lo de frequentar. Às vezes, o afastamento é alternativa, mas por opção própria. Bom, os médios convulsivos gastam mais fluidos que outros médios? Sim, eles despendem mais fluidos, a Roseli pergunta. E aí a última pergunta da noite, já estamos encerrando. A Kátia Maria coloca, somos médio 24 horas. A mediunidade é atributo do espírito com disposição orgânica. Independe de ser ostensivo ou não. Correto, Kátia. É exatamente isso, você sintetizou muito bem o pensamento. Semana que vem a gente vai continuar com esse tema. E encerrando aqui já agora o programa, lembrando sempre que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio e streaming. E os nossos encontros semanais ficam gravados, disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse aí o Telegram, @FebTV_Médios. O Telegram para perguntas, para postagem, fica aberto 24 horas, está aberto agora e ficará fechado amanhã, na quarta-feira, nos programas que são assistidos ao vivo. E se você não assistir ao vivo, no dia seguinte você ainda pode postar a sua pergunta. Depois o Telegram fica para a equipe responder as perguntas. Se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado até agora no programa Estudando o Livro dos Médiuns, em um só lugar, acesse febtv.com.br/médiuns. Lá você vai encontrar, inclusive, todas as perguntas que já foram respondidas no Telegram. E a FEB TV está disponibilizando 3 oportunidades de estudo das obras básicas. Anote aí, Estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, 20 horas. Aqui conosco, Estudando o Livro dos Médiuns, terça-feira, às 20 horas. E, na quinta-feira, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, às 21h30, toda semana. Assista esses 3 programas, para você ter uma visão completa da doutrina espírita.
E, finalmente, seja padrinho da FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar. Colabore através do febtv.com.br. Eu espero você aqui no programa Estudando o Livro dos Médiuns na semana que vem. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.